Lembra quando as esferas do dragão eram especial? Quando reunir as 7 esferas era uma jornada épica? Quando fazer um desejo parecia ter peso? Pois é, aquilo acabou, mano. Hoje, as esferas do dragão viraram nada. Pedidas como sorvete, cirurgia estética, 5 centímetros de altura, o artefato mais poderoso do universo, virou conveniência. E hoje, vou te mostrar exatamente como isso aconteceu, o desejo mais inútil da história, como a morte perdeu peso e por que Dragon Ball GT talvez tenha tido a única resposta para esse problema. Bora lá, vamos começar pelo óbvio, os desejos mais absurdos e inúteis já feitos com as esferas do dragão. Primeiro, o primeiro desejo da história. Depois de reunir as 7 esferas, que na época era algo épico, o Long pede uma calcinha. Sim, literalmente uma calcinha de uma garota bonita. Pelo amor de Deus, né, mano? Isso aqui frustrou os planos do Rei Pilaf de dominar o mundo. Então, narrativamente faz sentido e faz parte do humor do Dragon Ball clássico de Akira Toriyama. Mas o desejo, cara, o desejo é um absurdo. Outro, a gangue Pilaf finalmente reúne as esferas e pede juventude. O dragão consente, mas transforma eles em crianças, tornando eles ainda mais inofensivos do que já eram. O desejo sem nenhum impacto estratégico. Outro também, em Dragon Ball Super, o Shu pede dinheiro, 1 milhão de zenins. Mano, nesse universo aqui, cara, Mr. Satan tem bilhões, a Bulma é trilionária, o dinheiro é irrelevante diante de tantas ameaças que tem. E o cara pediu 1 milhão, mano, desperdiçou as esferas inteiras pra isso. Isso aqui, cara, isso aqui é piada. Após o Freeza ser trazido de volta, um desejo gigante, a Mai usa o segundo desejo para pedir um sorvete, o melhor sorvete do mundo. Meu amigo, um ato de pura impulsividade, desperdiçando uma chance de salvar vidas, cara, ou pegar poder, ou qualquer coisa mais útil. Mas não, pediu sorvete, é isso aí. E finalmente, o desejo mais polêmico, né, cara? O Gohan usa as esferas do dragão para curar a febre da sua filha. Uma simples febre, eu entendo. Cara, foi feito por amor tal, mas o uso excessivo de um recurso mágico para um problema que qualquer médico resolve. Isso aqui é muito errado, mano. Porque mostra quão banalizadas as esferas se tornaram. E uma menção honrosa aqui. Uma querendo parecer 5 anos mais jovem para não levar suspeita sobre cirurgia estética. E Freeza querendo 5 centímetros a mais de altura para não chamar atenção. 5 centímetros. O Imperador do Mal quer ganhar 5 centímetros de altura, mano. Nem pra pedir de pau. Eita. E é isso, cara. É isso que as esferas do dragão viraram. Sorvete e cirurgia estética. Mas o problema não é só desejos inúteis. O problema maior é o que as esferas fizeram com uma morte em Dragon Ball. No início de Dragon Ball, a morte tinha um peso. Quando o Kuririn morreu nas mãos do Tambourine, foi devastador, mano. Quando Goku se sacrificou contra o Raditz, foi heróico. Mas aí, veio a saga na Nekusei. E aí descobrimos que as esferas da Nekusei podiam reviver pessoas múltiplas vezes. E de repente, a morte virou irreversível. Pensa no sacrifício do Vegeta contra o Majin Buu. Aquele momento só funcionou porque a gente acreditava que ele tinha morrido de verdade, mano. Que ele escolheu sacrificar tudo pela família. Mas se ele soubesse que iam reviver ele, uma bolinha mágica 10 minutos depois, aquele momento teria mesmo impacto? Obviamente que não, porque o que faz um sacrifício valer é a permanência. E Dragon Ball matou essa permanência, né, cara? Dragon Ball bem que poderia acabar ali. Consequências? Não tem consequências. E olha esse ciclo que criou. Personagem morre, usa as esferas, voltam. Personagem morre de novo, usa esferas e volta de novo. Super esferas do dragão existem, qualquer desejo sem limites. A morte virou um inconveniente burocrático. Morreu? Espera aí que a gente pega as esferas no armário e resolve. E aqui vem outro problema. Os guerreiros Z se acomodaram. No início de Dragon Ball, o tema central era a superação pessoal. Treinar, ficar mais forte, superar os limites. Mas com as esferas sempre disponíveis, os personagens passaram a depender delas como solução de emergência. Ao invés de superar os desafios por meio de treinamento, estratégia ou sacrifício, eles só esperam pelas esferas. Isso enfraquece o tema de superação central da série. E tem outro detalhe crucial. A invenção do Radar Dragão pela Bulma eliminou a jornada. No Dragon Ball clássico, procurar as esferas era uma aventura. Explorar o mundo, conhecer pessoas novas, enfrentar desafios, era outra proposta. A jornada importava tanto quanto o desejo final. Mas com o radar, reunir as esferas virou um processo rápido e técnico, removendo o elemento de aventura e esforço que antes dava peso real ao desejo final. As esferas viraram um delivery. Aperta o botão, espera chegar e faz o desejo. E aí, cara, vê Dragon Ball Super. E o Toriyama criou as super esferas do dragão. As esferas do tamanho de planetas que realizam qualquer desejo, sem restrição, sem limites, sem custo. E cara, por quê? As super esferas do dragão podem ressuscitar qualquer pessoa, quantas vezes você quiser, criar ou destruir universos inteiros, alterar a realidade à vontade. E isso mata qualquer tensão. Porque se existe um artefato que pode fazer literalmente qualquer coisa, por que se preocupar com qualquer ameaça? Lembra das regras que as esferas normais tinham? Não podiam reviver a mesma pessoa 2 vezes, não podiam matar alguém mais forte que o dragão, tinha humano de recarga, isso criava um custo narrativo.
você tinha que escolher com cuidado. Mas e as super esferas? Sem regra, sem limite e sem custo. E quando não tem custo, não tem peso. Então vinha a parte polêmica, porque todos os Dragon Balls Z e Super GT, só um deles reconheceu que usar as esferas demais tinha consequências. Dragon Ball GT. No GT, mano, o uso excessivo das esferas dragão acumulou energia negativa. Isso corrompeu Shenlong e criou 7 dragões negros, cada um representando um desejo egoísta do passado. Eles espalharam caos pelo planeta e o Goku teve que derrotar cada um deles para purificar as esferas. Cara, isso aqui faz muito sentido e é uma ideia genial para Dragon Ball Super, porque mostra que o uso irresponsável tem custo, não só narrativo, mas literal. O universo cobra e isso devolve o peso às esferas. De repente, usar elas não é mais só como apertar um botão, tem consequência. E agora, deixa eu te dar uma teoria. E se Dragon Ball Super trouxesse os dragões malignos de volta? Imagina, depois de anos usando as esferas como sorvete, cirurgia, febre, de repente, a energia negativa acumulada corrompe as esferas e os dragões malignos aparecem. Cada um representando um desejo egoísta. O dragão do sorvete, o dragão da vaidade, o dragão da ganância. E o Goku e o Vegeta e os Guerreiros Z teriam que enfrentar as consequências de terem banalizado as esferas. Uma saga final sobre responsabilidade, sobre entender que o poder tem custo. Cara, isso aqui seria incrível, mano. Eu gostaria muito. Dragon Ball GT, cara, é um dos meus animes favoritos. Eu sei que tem vários problemas, mas eu gosto demais. Então, as esferas perderam impacto? Sim, elas passaram de artefatos místicos e raros para uma solução de conveniência. Desejos inúteis, morte sem peso, dependência ao invés da supressão, e as super esferas só pioraram tudo ao remover qualquer limite. Mas ainda dá pra consertar. Se Dragon Ball Super trouxer os dragões malignos de volta e mostrar que usar as esferas irresponsavelmente tem custo, isso devolveria o peso que elas perderam e transformaria uma crítica em uma narrativa. Porque no fim, manos, o problema não é as esferas existirem, o problema é elas serem tratadas como nada. E talvez Dragon Ball GT tenha a solução esse tempo todo. Me diz aí nos comentários, cara, se você curte Dragon Ball GT, se você acha que é uma boa ideia e como poderiam ser utilizadas as esferas dragão em Dragon Ball Super. Muito obrigado por assistir e tamo junto. Squad. Though it seems so quick and easy.